Fala, bonitos e bonitas, beleza? Bem, estou gravando o primeiro hack, né? O hack número 1, porque o hack anterior foi um hack 0. Na verdade, eu fiz um pequeno resumo do livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. E agora eu estou gravando o primeiro hack para falar de uma coisa mais prática, baseada no livro aí do Reis, aqui, ó, esse livro aqui, Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. E a gente vai falar sobre o capítulo 3. Eu vou até abrir aqui. O capítulo 3 é chamado Dominando o Mercado e Conquistando o Seu Cliente Ideal. Ele é a segunda parte do livro, que é onde fala do passo a passo. E eu não vou falar dos capítulos anteriores, porque os capítulos anteriores são mais voltados ao contexto, né? Ao contexto do que a gente vive hoje, do marketing que a gente vive na era da internet, falando de como o conteúdo tem servido como um ativo poderoso no marketing, enfim. Ele fala da mudança, né, do marketing tradicional para o marketing digital, enfim. E eu resolvi falar sobre esse capítulo logo de cara, porque é o capítulo que justamente trata das partes mais práticas, começa a tratar das partes mais práticas do livro. E o hack que eu vou promover para você, eu intitulei de Como Criar Conteúdos Úteis e Formar Sua Audiência na Internet. É uma coisa que todos nós, né, todos que fazemos parte aqui do Personal Content, temos interesse, né? A gente precisa formar uma audiência em torno da nossa marca para que a gente consiga vender. E o livro do Reis, nesse capítulo especificamente, ele fala sobre como você pode criar conteúdos úteis para alcançar a sua audiência, alcançar o seu público e começar aí a influenciar as pessoas e, claro, levá-las até a compra, que é, na verdade, o objetivo final. E ele abre o capítulo com uma frase do Tom Fishburne, que diz assim: o melhor marketing do mundo não parece marketing. E, cara, essa frase é emblemática e ela, na verdade, assim, soa até como um manifesto, uma filosofia voltada aí para o marketing de conteúdo. E, na verdade, essa é uma das coisas que eu mais gostei do marketing de conteúdo quando eu conheci. Eu já trabalho com comunicação há 7 anos, né? Eu era da área de vendas, eu era um agente de publicidade. Na época, eu já lia muito sobre marketing, enfim. E eu tinha uma mentalidade um pouco voltada para o marketing tradicional. E a primeira vez que eu me deparei com o marketing de conteúdo, que eu entendi como que ele funcionava, eu fiquei fascinado. Porque eu falei, cara, com marketing de conteúdo a gente consegue vender sem vender. E isso é muito poderoso. Nesse capítulo, o Reis explica que hoje, né, como as pessoas estão o tempo todo tentando vender alguma coisa, a audiência, as pessoas que consomem, o consumidor, ele acaba prestando atenção muito menos nessas abordagens de vendas diretas. E, cara, eu vou falar de um exemplo aqui que eu acompanho nas redes sociais, principalmente no Facebook, que me deixa, às vezes, de cabelo em pé. Ó, cabelo, não tem nem cabelo. Mas, enfim, me deixa... Eu fico pensando assim, cara, isso não converte, não converte. Eu não consigo, eu não tenho acesso às taxas de conversão desse tipo de posts. Mas eu imagino, cara, que eles passam batida a maioria do tempo. E boa parte dos afiliados profissionais, eles ficam postando os textos de vendas, cara, quase que o tempo todo. Falando, tá interessado em aumentar as vendas da sua empresa? Link no primeiro comentário. Cara, tem caras que não criam conteúdos relevantes, só criam esse tipo de conteúdo. Eu fico pensando, cara, eu passo direto, sabe? Não me interessa. Não tem uma oferta boa, por mais que a headline seja persuasiva, é um texto de promoção. E esse tipo de conteúdo ele funciona muito pouco. Ele pode funcionar no seguinte contexto: se você dá uma série de conteúdos relevantes, e uma vez eu estava até conversando com alguns membros do grupo com relação a isso, e, por exemplo, você posta uns 7 conteúdos relevantes, assim, dando dicas para as pessoas, engajando, e de repente você posta um texto desse de vendas. Aí sim a pessoa pode se interessar por aquilo porque você gerou valor antes. Essa sempre é a ideia por trás do marketing de conteúdo. Você gera valor antes. Você promove dicas úteis e relevantes. E tem até aquele ditado que diz, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, se vendia. Na verdade, no marketing de conteúdo, essa questão de dar conselho às pessoas, ele até funciona bem. Porque se você der dicas práticas, aconselhar a pessoa a fazer uma determinada coisa que pode mudar a situação dela, ela vai estar mais propensa a comprar de você. Então você dá
dá conteúdo, gera valor, e aí sim a pessoa começa a se interessar pela sua marca. E o que eu quero que você pegue aqui nesse vídeo, no texto principalmente, é que você precisa criar conteúdos relevantes de forma consistente. Eu sempre vou usar esse termo aqui com vocês, consistência, recorrência, enfim. Porque eu quero que vocês entendam que se vocês não postarem conteúdos de forma recorrente, se vocês não criarem uma sequência de conteúdos de valor, o motor, às vezes, da sua estratégia, ela não pega tração. Então eu preciso que você esteja sempre fazendo com que as pessoas te vejam e que consumam alguma coisa relevante que você está produzindo. Então você não pode deixar a máquina de conteúdo parar, você precisa postar com recorrência, claro, com estratégia, e para isso você pode voltar lá no primeiro módulo, que é o Acendendo a Fogueira, e ali eu trato de alguns assuntos voltados ao planejamento do seu conteúdo. E agora a gente está falando de coisas um pouco mais práticas. Inclusive, nas próximas aulas, nos próximos vídeos e textos, eu me baseando no conteúdo do Reis, claro, agora no mês de abril de 2018, eu vou falar sobre a criação de personas, vou falar sobre a identificação de público-alvo para que vocês acertem cada vez mais o público de vocês. Mas enfim, vamos voltar para a aula de hoje, que é como criar conteúdos úteis e formar a sua audiência na internet. Lá na quarta aula do mês de março, que foi falando sobre como influenciar pessoas na internet, né, e formar a sua presença online, eu falei sobre um mapeamento de palavras-chave. E eu até citei a ferramenta do Google lá, o Keyword Planner, né, o planejador de palavras-chave, para que vocês identificassem palavras-chave que as pessoas buscam dentro do nicho de vocês. E eu vou bater nessa tecla aqui nessa aula, porque o plano prático que eu quero que vocês façam a partir dessa aula é o seguinte, que vocês escolham uma palavra-chave que seja voltada para alguma dúvida, alguma dor que o seu público pesquisa. Por exemplo, posso citar o caso aí do Luciano, né, que ele trata lá do Reiki, que eu não entendo muito, mas enfim, eu assisti alguns vídeos dele, li alguns conteúdos dele e achei super interessantes. O que ele pode fazer? Ele pode captar uma palavra-chave que seja relacionada a alguma coisa que ele resolve com o Reiki e criar um conteúdo em torno daquilo e lançar um conteúdo relevante para a pessoa. Isso não é muito diferente de outros hacks que eu dei, mas enfim, a diferença nessa aula especificamente é que eu quero que vocês caprichem na questão da utilidade desse conteúdo, que vocês promovam dicas práticas ou um passo a passo, que vocês entreguem realmente um valor para a sua audiência, para que ela se sinta impactada por esse conteúdo. Então, por exemplo, dando agora o meu exemplo, eu sou um especialista em marketing de conteúdo. Eu vivo de prestar serviço de conteúdo, seja com consultoria ou seja com a produção de conteúdo em si, ou estratégia, enfim. Eu sempre faço coisas relacionadas à inteligência do conteúdo. O que eu posso fazer que palavra-chave eu posso usar para criar um conteúdo para a minha audiência? A minha audiência, as pessoas que eu quero influenciar, elas são, na maioria, empreendedores que estão buscando formas de vender mais na internet, formas de influenciar mais pessoas à compra na internet. Então eu posso dar uma dica útil e prática para resolver um problema que ela passa. Então ela pode, de repente, criar um conteúdo de conversão. Eu posso ensinar ela a escrever um conteúdo de conversão para ela lançar no seu blog e aumentar as vendas de uma forma até que automática, dependendo da audiência que ele tiver no seu blog. Então esse é um exemplo de um conteúdo útil que eu poderia dar à minha audiência. Por exemplo, a gente tem no grupo também o Thiago Cunha, que trabalha com desenvolvimento. Os clientes dele são clientes que se interessam por criar sites, blogs ou páginas de vendas, softwares, enfim, ele trabalha com essa criação de softwares. Ele pode criar um conteúdo útil que ensine a essa pessoa que possa ser contratante dele a resolver alguma coisa urgente com relação ao desenvolvimento. Por exemplo, a pessoa está querendo criar um site, mas ela não tem o domínio ou hospedagem. Ele pode criar um texto, um conteúdo, um vídeo, enfim, falando como a pessoa pode comprar o domínio, como ela pode contratar a hospedagem, enfim, um passo a passo que vai servir para que ele complete o serviço com o trabalho dele. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando para vocês, mas enfim, num todo, é preciso que vocês pensem na utilidade que esse conteúdo vai ter para a sua audiência.
E, cara, tem uma coisa muito importante. Quanto mais útil for, quanto mais relevante for o conteúdo que você lançar, mais você vai tocar o coração das pessoas. Lembra, eu falei disso no hack anterior. E mais provável ela vai estar de se conectar com a sua mensagem, com aquilo que você lançou para ela, e vai ter mais possibilidade. Você vai estar ali preparando o terreno para fazer com que você influencie melhor essa pessoa. E aí ela pode se aprofundar de repente baixando um e-book seu, ou de repente já até visitando a sua página de vendas e pedindo um orçamento, enfim, buscando algum vídeo seu na internet. Então, de alguma forma, ela vai se interessar se você for realmente útil e relevante para ela naquele conteúdo, e ela vai estar mais propensa a fazer negócios com vocês. E é assim, esse é o caminho, é dessa forma que você prepara aí o caminho para conseguir gerar receita com o seu conteúdo e converter mais vendas, que é no fim o que todos nós queremos, né? A gente não lança conteúdo por lançar, o conteúdo ele não é o meio, ele é o fim. Ele precisa ter alguma conversão no final. Então, a dica dessa aula, o que eu quero que você aprenda é criar um conteúdo com extrema utilidade para o seu público-alvo, para a sua audiência, para a sua persona. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem consultar o texto que eu vou deixar aqui em anexo a esse vídeo. Eu estou sempre fazendo nesses dois formatos agora. Confesso para vocês que eu gosto mais do texto do que do vídeo, já falei isso em outras ocasiões, mas eu estou fazendo esses dois formatos para que fique mais fácil para vocês consumirem. Às vezes vocês não estão com tempo de ler. Então, dá o play no vídeo, fica ouvindo lá. Eu também estou fazendo, pensando na otimização do tempo de vocês, enfim. Então, a ação prática dessa aula, desse hack, baseado no livro A Moeda do Século XXI, é que vocês mapeiem uma palavra-chave e que vocês produzam um conteúdo respondendo a dúvida que esteja intrínseca nessa palavra-chave. Então, por exemplo, eu até dei um exemplo aqui de uma pessoa que busca como criar uma horta em casa. Essa é uma pergunta, né? A pessoa está colocando isso no Google porque ela tem o interesse de criar uma horta em casa. Então, de repente, uma empresa que vende sementes para a plantação de hortas pode criar um conteúdo explicando o passo a passo de criar uma horta em casa. E aí, a pessoa com esse conteúdo ela vai ter a possibilidade de vender as suas sementes, os insumos, as ferramentas usadas para o plantio, enfim. Então essa é a ideia, é dar uma dica útil, dar uma dica relevante, dar algo que realmente ajude o leitor para que ele se sinta impelido a retribuir isso com a sua atenção e até comprando de você. Beleza? Então é isso, tá? Se vocês não compraram ainda o Marketing de Conteúdo da Moeda do Século XXI, eu aconselho que vocês comprem. Eu vou deixar o link novamente aqui embaixo para vocês, junto com essa aula. Tem um formato Kindle que vocês podem colocar aí no aplicativo, se eu não me engano. Mas a versão física é muito legal também. Tem quase 400 páginas de conteúdo. E como eu falei na aula anterior, eu ajudei a editar, fiz a pré-edição desse livro. E cara, eu tenho até uma história muito legal com ele, que assim que a gente terminou esse trabalho, eu fui dar uma palestra numa universidade, na Estácio de Sá, na cidade de Cabo Frio. E cara, eu tava com um conteúdo tão fervendo na minha cabeça que eu nem usei slide na palestra, de tão por dentro do assunto marketing de conteúdo eu tava depois que eu trabalhei nesse livro. E agora a gente está usando ele como base. Eu não vou pegar capítulo por capítulo, porque a gente levaria muito mais do que um mês, aí, muito mais do que em 30 dias tratando disso. Então eu vou pegar alguns pontos principais desse livro e tratar disso com vocês. Tá? E agora uma coisa muito legal, antes de fechar essa aula, já estamos aí com quase 15 minutos, eu estou deixando um bônus para você, para que você confira alguns modelos de monetização de conteúdo. Enfim, eu vou deixar um PDF para que você veja uma lista de possibilidades de monetização de conteúdo, para que você veja de forma clara como você pode ter retorno financeiro com o seu conteúdo. Eu vou deixar esse bônus junto aqui dessa aula, tá? Para que você baixe e tenha isso em mãos e que consiga ideias aí. Lá eu vou falar sobre infoprodução, sobre prestação de serviço e sobre outros que eu vou deixar aí no ar para você conferir lá. Então, beleza? É isso, tá? O vídeo rápido, não, como eu falei para vocês, eu não quero ficar sendo maçante com vocês com relação à entrega de conteúdo. Eu quero dar planos práticos para que a gente foque na execução e comece
a ter resultados com a nossa produção de conteúdo, com a nossa criação de conteúdo. Então vamos lá. Não deixe de mapear essa palavra-chave. Se você tiver alguma dificuldade com relação a isso, pode perguntar lá no grupo, a gente vai ajudar vocês. A gente tem o Bruno aí, sem ser o Bruno Breda, o outro Bruno, que também saca muito de SEO, ele pode ajudar vocês. O próprio Rafael Reis, vocês podem consultar a ele lá no grupo. Enfim. Então, não deixe de fazer. Mapeie essa palavra-chave, crie um conteúdo muito mais do que útil para o seu cliente, para que você consiga o influenciar de forma mais eficiente, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, uma boa semana para vocês e vamos em frente. Valeu!